Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os pressupostos de existência processual. Primeiramente, nós vamos falar sobre os requisitos de validade processual. Vejamos aqui os requisitos de validade. Nós temos que, além dos requisitos subjetivos, nós vamos deparar também com os requisitos objetivos. Mas, num primeiro momento, nós vamos falar sobre os requisitos subjetivos, que estão relacionados com as partes e com o juiz. Quando nós falamos dos pressupostos, dos requisitos subjetivos relacionados às partes, nós temos que imaginar que existe ali a capacidade processual, temos a capacidade processual, temos a capacidade postulatória e nessa capacidade postulatória nós vamos ter também a citação, que está relacionada com a citação válida. O artigo 239 do Código de Processo Civil, nós temos que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido. Lembrando que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Aqui no artigo 239 nós temos que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação da contestação ou de embargos à execução. E rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado rebel. Tratando-se de processo de execução, o feito terá seguimento. Então nós temos aqui algumas partes da citação. Sugiro que você faça a leitura dos demais artigos, porque é importante você conhecer tudo sobre a citação. Nessa aula nós vamos fazer só essa parte aqui, lembrando que o 240 também é muito importante, que vai mencionar que a citação válida, tem que ser uma citação válida, então não é qualquer citação, é somente a citação válida. Ainda quando ordenada por juiz incompetente, ela induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvados expostos do artigo 397 e 398 do Código Civil. Vale a pena depois você conferir. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação e incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o parágrafo 1º. E a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. E o efeito retroativo que trata o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos na lei. Então aqui fazendo só uma breve leitura da citação, porque eu mencionei para vocês que no caso da capacidade postulatória é necessário que o réu seja citado. Então nós temos, além do requisito subjetivo, o juiz, então está relacionado também com a capacidade dele ser parte ali, porque o juiz ele tem que ser competente e o juiz tem que ser imparcial. A questão da imparcialidade está muito relacionada às questões em que ele é impedido e quando ele é suspeito. O impedimento está aqui no artigo 144 do CPC e a suspeição está no artigo 145 também do CPC e nós vamos fazer uma breve leitura. Lá no artigo 144, nós temos as causas, o capítulo que trata dos impedimentos e da suspeição do juiz. Então, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, de repente ele era advogado antes da parte, ou tem oficiado como perito,
ou ele oficiou como membro do Ministério Público, depois passou no concurso para juiz, ou prestou depoimento como testemunha. Se isso acontece, o juiz ele é impedido. Se o juiz conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão, o juiz era juiz de vara, foi promovido para o tribunal, então também não pode, ele é impedido. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo afim, em linha reta em qualquer grau, hein? Ou colateral até o terceiro grau. Linha reta é até qualquer grau, colateral só que está o limite até o terceiro grau. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, então é que ele está impedido. Quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo, ele é impedido. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, ele é impedido. Nós temos aqui, inciso 7, em que figure como parte instituição de ensino no qual tenha relação de emprego ou decorrente de contratos de prestação de serviço. Se o juiz ele atua na instituição de ensino como professor, ele é impedido. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Aqui nós temos questões de impedimento do juiz. E nós vamos ter também as causas de suspeição. A suspeição do juiz quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Aqui é suspeição. Quando ele receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desses até o terceiro grau. Atenção aqui que é quando as partes forem credoras ou devedoras de seus parentes. Aqui é caso de suspeição e não de impedimento. Quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Nós temos, então, requisitos de validade do processo relacionado ao juiz. Nós vamos deparar com questão de impedimento, questão de suspeição que você tem que conhecer. Quando nós falamos também dos requisitos subjetivos relacionados aqui à capacidade processual, nós vamos ter lá no artigo 71 até o artigo 75, demonstrando a questão da representação curador especial, capacidade e representação judicial. Vejamos. A capacidade processual ela está dentro do título das partes e dos procuradores no capítulo da capacidade processual. Sabemos que toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos, ela tem capacidade para estar em juízo. Então, toda pessoa pode estar em juízo, mas nem toda pessoa tem capacidade postulatória. Regra geral é do advogado a capacidade postulatória. Mas qualquer pessoa pode ser parte do processo? Pode. Nós temos o polo ativo e o polo passivo. Quando fala aqui o incapaz, quando nós falamos em incapaz, você tem que lembrar do absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. O absolutamente incapaz são apenas os menores de 16 anos. E aqui os relativamente incapazes, nós temos os dos 16 aos 18 anos, os pródigos, aqueles que não têm o discernimento. Então nós temos aqui lá no artigo 3º, artigo 4º, né, do Código Civil, vale a pena você conferir. Então, o incapaz será representado, se for absolutamente incapaz, ou será assistido, se for relativamente incapaz, por seus pais, ou ainda por tutor ou curador na forma da lei. O juiz vai nomear curador especial. Quando que ele nomeia o curador especial? No caso do incapaz, absolutamente ou relativamente incapaz, se ele não tiver representante legal. Seja, os pais faleceram,
ou se os interesses dele colidirem com um dos pais, ou enquanto durar a incapacidade. Então, o juiz nomeará curador especial nessas situações. Quando nós teremos também a nomeação de curador especial? Tratando-se de réu preso que seja revel, bem como o réu revel citado por edital, ou também o réu citado com hora certa, enquanto não for constituído advogado. O réu está preso, não tem advogado, tem que nomear curador especial. O réu foi citado por edital, é revel, temos que nomear curador especial. Foi citado com hora certa, tem que nomear curador especial se ele não constituiu advogado ainda. A curatela especial será exercida por quem? Pela Defensoria Pública. Atenção, quem exerce... Aliás, voltando aqui, pulou. Quem exerce a curatela especial? Quem exerce a curatela especial é a Defensoria Pública. Nesses casos, a Defensoria Pública está atuando em função atípica. E vale a pena você parar agora e fazer as leituras dos artigos 185 a 187 do CPC para você conhecer essas atividades da Defensoria Pública. Nesse caso aqui, nós temos então que é uma função atípica, porque a função típica da Defensoria Pública é atuar na defesa da tutela das pessoas hipossuficientes, por exemplo. Então, nós temos aqui, no artigo 71, a representação por assistência. Você pode até colocar no seu material, representação ou assistência. Aqui no artigo 72, nós temos tratando do curador especial. Do artigo 73 a 74, que nós vamos analisar agora, nós temos a capacidade processual relacionada às pessoas casadas. Embora fale pessoas casadas, nós podemos interpretar também como os companheiros. Então nós vamos verificar aqui. O cônjuge necessitará de consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. Então, o cônjuge casou em regime de separação absoluta de bens, ele não precisa de autorização do outro. Mas se não tem o regime de separação total, casou em comunhão parcial de bens, por exemplo, ou comunhão universal, é necessário a autorização também do outro cônjuge, ou seja, os dois têm que participar da ação. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Necessariamente. Aqui nós temos o famoso litisconsórcio passivo necessário, que verse sobre direito real imobiliário, temos a exceção, quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Tem que ambos ser citados, naquela que resulte de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, ou em ações fundadas em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, ou que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel, uma hipoteca, por exemplo, ou de ambos os cônjuges. Também é necessária a citação de ambos. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Muita atenção com essa observação aqui, que já viste que cobrar em prova, nas ações possessórias, o réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Muita atenção nesse tópico. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Então é aquele companheiro, aquela união estável que está comprovada nos autos, conforme eu disse inicialmente. O artigo 74 também está relacionado à capacidade processual das pessoas casadas, em que o consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Está tendo uma ação imobiliária. O seu cônjuge não quer assinar para participar junto. Então você pode pedir suprir isso aí pela justiça.
ou o cônjuge está em coma no hospital. Você pode pedir para a justiça suprir. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, vai gerar a invalidade do processo. E o artigo 75, nós temos a questão da representação, a capacidade processual. No caso aqui, em juízo ativo e passivamente, né, serão representados a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão a ela vinculado. O Estado e o Distrito Federal serão representados por seus procuradores. O município será representado pelo prefeito ou pelo procurador municipal. A autarquia, fundações em direito público, por quem a lei do ente federado designar. Então está escrito lá na lei quem que vai representar. A massa falida, pelo administrador judicial. A herança jacente ou herança vacante, por seu curador. O espólio, pelo inventariante. A pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Então, a pessoa jurídica aqui. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. E o condomínio, pelo administrador ou síndico. Temos aqui os entes despersonalizados, aqui no artigo 75. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. E a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor irregularidade de sua constituição quando demandada. Isso aqui não é motivo, né, para ela falar assim, eu não tenho personalidade jurídica, então não posso ser demandado na justiça. Isso aí não é empecilho. E o gerente da filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira e receber citação para qualquer processo. Há uma presunção que esse gerente esteja autorizado se for pessoa jurídica estrangeira. Os estados do Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então vejamos que essas observações, a leitura desses artigos é importante. A leitura é muito importante para que você possa identificar quais são as partes que serão representadas em juízo. Nós já falamos, o incapaz vai ser representado ou assistido, porque quando nós falamos em incapacidade, ou ele é absolutamente incapaz, ou ele é relativamente incapaz. Quando nós temos os entes despersonalizados, que não têm personalidade jurídica, por exemplo, o condomínio, o espólio, ele é representado, nós temos ali o espólio pelo inventariante, o condomínio pelo síndico. Então tem que ficar atento a esses detalhes que pode ser cobrado em sua prova. Só para finalizar, aqui nós temos então que no caso da Defensoria Pública, ela tem direito de intimação pessoal, o prazo é em dobro de todas as manifestações, salvo se a lei prever outro prazo. Tem a possibilidade também de defesa genérica ou negativa geral, está lá no artigo 341 do Código de Processo Civil, vale a pena você fazer a leitura. Bom, na próxima aula nós veremos outros tópicos relacionados à prova da OAB ou à prova de qualquer concurso que você esteja relacionado a esses assuntos que nós tratamos aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.